Fala galera do Saudações Tricolores, tranquilo? Felipe Fera na área e nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo de tudo sobre a volta do Fluminense ao Maracanã, ao lado, claro, da sua torcida, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2023 contra o Nova Iguaçu. Será que o Diniz vai poupar os titulares? Será que finalmente todos os reforços vão estrear? Você vai ficar sabendo de tudo aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Bem, vamos começar logo falando do jogo de mais tarde, às 9h10 da noite, transmitido pela TV Bandeirantes para o Brasil inteiro e também com cobertura in loco dos Saudações Tricolores. O Diniz deve poupar todo o time considerado aí titular, pelo menos no início da temporada, pelo menos o time aí que jogou em 2022 com o próprio Diniz e também que jogou agora contra o Resende, quando o Fluminense ganhou por 2-0, uma boa partida contra o Resende lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Poupando os titulares, a tendência, tá, é que os reforços, 4 reforços, estreiem no Fluminense. Quem são eles? O goleiro Vitor Eudes, é do goleiro ao centroavante, tá? Que o Diniz deve poupar essa provável escalação. O goleiro Vitor Eudes, o lateral direito Guga, o lateral esquerdo Jorge, outros reforços também. E o Lima deve começar estreando também. Keno deve começar já no time titular, né, que eu quis dizer. Então vai ser o time ideal ali pra gente ver. Claro, não é o time titular do Fluminense, é o time ali considerado reserva, mas é até bom pra gente ver, pô, será que o time reserva do Fluminense tá bom? Será que é um time competitivo? Claro, é contra o Nova Iguaçu, que não é um time, podemos dizer que não é um dos melhores pequenos ali do Campeonato Carioca, para mim tá um pouco atrás ali da Portuguesa. Não sei, talvez ali esteja no mesmo nível do Resende, acredito que o Resende seja até um pouco melhor, mas talvez um pouco atrás do próprio Volta Redonda, com quem o Nova Iguaçu empatou o primeiro jogo por 0-0, até também do Boa Vista, enfim, claro, isso a gente vai vendo com o passar do campeonato, o campeonato passando. Mas sobre o Fluminense, pouco mais de 17 mil ingressos já foram vendidos, essa é a informação de ontem à noite do GE. Então a tendência é que o Fluminense tenha um bom público, né? Principalmente com o jogo contra o Nova Iguaçu, o time considerado reserva, claro, tem a estreia dos reforços, mas nada muito assim, né? Alguns já inclusive estrearam na vitória por 2-0 contra o Resende, como o próprio Keno, o próprio Lima, entraram no segundo tempo. Mas aí tem algumas coisas interessantes para a gente analisar nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Por quê? Vai ser interessante a gente ver como o Jorge tá, principalmente os reforços, tá? Como o Jorge tá, pela lateral esquerda, jogando na dele. O Guga, também vamos ver. Falaram muito. Vou dar logo a escalação e aí a gente vai analisando aqui o jogador por jogador. Então, como eu disse, né? Eu falei mais ou menos ali de defesa, que são os reforços. Vitor Eudes no gol, Guga na lateral direita. E aí vem o Vitor Mendes, outro reforço que deve estrear. David Braz, que renovou. E pela esquerda, Jorge. Primeiro volante, Felipe Melo, tá? Felipe Melo. Lima e Michel Araújo. Lima como segundo volante, também como meio ali que chega mais à frente, e Michel Araújo. Marrone na frente, Keno e como centroavante, Alan, que entrou bem, sofreu pênalti e fez o segundo gol da partida no último jogo. Um ataque veloz, gostei até desse ataque. Então, além dos reforços, a gente vê alguns jogadores que não renderam tão bem assim na última temporada. Principalmente aqui eu tô falando do Felipe Melo e do Marrone. Tá? O Michel Araújo até entrou em alguns jogos, foi bem, claro, ficou muito marcado pela eliminação contra o Corinthians, que ele foi mal naquele lance do segundo gol do Corinthians no Maracanã. Enfim, mas entrou bem em alguns jogos já no ano passado. Mas principalmente Felipe Melo e Marrone pode ser uma chance do torcedor ver como eles estão fisicamente, aí principalmente a questão do Felipe Melo fisicamente, mas também o Marrone foi muito falado, né? Pô, o Marrone tá treinando bem, tá diferente, tá fisicamente melhor, tá tecnicamente melhor do que a temporada passada. Será aí que vem como se fosse um novo Arias, né? Já que o Arias na primeira temporada em 2021 foi muito mal, em 2022 foi bem, teve a questão da adaptação, né? Enfim, veio da Colômbia e tal, veio
foi muito mal em 2021 o Arias e foi muito bem em 2022 o Arias. Será que acontece a mesma coisa com o Marrone? Será que vai disputar a vaga ali com o Keno? Então, assim, é um cara que a gente tem que ficar de olho, tem que ver. Entrou já no segundo tempo contra o Rezende, na minha opinião, não foi tão bem assim. É, enfim, perdeu alguns lances ali e tal. Mas agora começando como titular, isso é provável escalação, tá, gente? A gente não tá cravando a escalação aqui não, mas é uma provável escalação. Se não for exatamente essa, vai mudar ali poucas coisas. Então vai ser um nome aí pro torcedor tricolor ver desde o início para acompanhar e, claro, ter paciência com ele, né? Felipe Melo como primeiro volante. Gente, fundamental, tá? Antes de falar do Felipe Melo, não se esqueça de se inscrever no canal do Saudações Tricolores. Deixe o seu like, ativa o sininho, compartilha, para ajudar, claro, a gente a dar aí cada vez mais engajamento, tá bom? E aí, falando do Felipe Melo, ele vai jogar na dele, de primeiro volante, que é a posição até que eu prefiro, aqui, opinião, tá? Posição que eu prefiro de primeiro volante, que é a posição dele como zagueiro. Eu acho que ele já está muito lento, aí, pela idade, também fisicamente, para principalmente no contra-ataque, correr atrás do atacante. Como o primeiro volante protegendo a zaga, eu acho que é mais a dele. E aí a gente vai ver, claro, o André é titular absoluto nessa função. Não tem como, mas vamos ver se a gente pode realmente confiar no Felipe Melo como reserva automático do André ou ainda como reserva automático de algum dos zagueiros. Veremos. E o Felipe Melo vem entrando no segundo tempo já há muito tempo, não só no último jogo, mas como em vários jogos aí em 2022. Vários jogos com o Diniz, ele entrou no segundo tempo. Foi um dos jogadores que mais entrou com o Diniz. Não foi titular, mas foi um dos que mais entrou. Enfim, e aí, Vitor Eudes, é bom te analisar, claro, contra o Nova Iguaçu, a gente espera que não chegue tantas bolas assim pro goleiro alto, o goleiro do Fluminense, o goleiro mais alto do plantel, aí cerca de 2 metros de altura. Então, o Vitor Eudes, a gente bom ver também, analisar como é o reserva automático do Fábio, né? O Fábio já tem uma idade mais avançada, a gente não sabe uma suspensão, alguma possível lesão, tomara que não, mas vamos ver como é que ele vai se portar também, o bom goleiro, na minha opinião, o Vitor Eudes. E aí, o Guga vai ser uma boa também na dele, lateral direita, pra gente acompanhar. A questão, o David Braz, por exemplo, vai ser um bom nome pra gente ver como é que ele tá fisicamente, né? Também já tem idade um pouco mais avançada. Você vai fazer uma boa dupla ali com o Vitor Mendes, que é um zagueiro também que veio do Juventude, do Atlético, pertence ao Atlético Mineiro, fez a temporada passada pelo Juventude, um zagueiro alto, que tem boa saída de bola, rápido. E a gente vai ver também essas características estão todas em campo, né? Porque treino é treino. Jogo, a gente sabe, é outra coisa. Então a gente vai ver isso tudo também. O Jorge, principalmente. Esse é o reforço que eu estou mais esperançoso. É o Jorge. Né? O Keno, claro, tem o Keno, né? Mas o Keno a gente já viu em meia hora de jogo, menos, né? 20 minutos no jogo passado. O que o Keno pode fazer? Para mim vai ser titular dessa equipe, tá? Até no lugar do Iago. Comenta aí, você acha que o Keno vai ser titular dessa equipe? Fala aí aqui no vídeo. No lugar de quem? Então, eu acho que tem tudo para ser titular aí no decorrer da temporada, para mim, hoje, no lugar do Iago. Então, vai ser um time ofensivo, claro, com o Diniz, né, veloz, principalmente do meio para frente, né, com Michel Araújo, com Lima, Michel Araújo, Marrone, Keno e Alan. Alan também é um centroavante veloz, a gente pode ver também como ele vai estar. Começando desde o início é diferente de entrar no segundo tempo. Então a gente vai ver como esses jogadores vão render. E principalmente o Diniz está poupando esses jogadores titulares, né? Cano, Ganso, Arias, André, Martinelli, enfim, todo mundo deve poupar, porque os jogos estão muito perto do outro, né? Você jogou no sábado, hoje é terça-feira, então assim, domingo, segunda já é o jogo. Então, como está ainda em ritmo de pré-temporada, o Diniz deve poupar o time inteiro. E a questão do Nova Iguaçu, como eu disse, o Nova Iguaçu, o Fluminense hoje está na segunda colocação, porque o Flamengo está com um jogo a mais, né? Então tem 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, já que antecipou o jogo da quinta rodada deles, já jogou na última quinta-feira. Mas o Fluminense hoje está na segunda colocação com 3 pontos. E o Nova Iguaçu está na sexta colocação com 1 ponto só, empatado ali com o Madureira e com o Vasco nessa posição. Então acho que assim, não é um adversário forte, claro, no Carioca tem poucos adversários fortes, mas o clássico e um time ou outro pequeno aqui que preocupa, mas o Fluminense tem tudo para mesmo com o time reserva ganhar bem e principalmente ter um bom desempenho, que é o que o Diniz procura sempre.
E aí tendo essas oportunidades pros reservas, que eu acho que não vão ser o tempo todo, vai ser mais nesse início de pré-temporada. Não acredito que daqui a 2, 3 semanas ele esteja fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo agora, de poupar o time, porque eu acho que é realmente esse início para pegar ritmo. Depois eu acho que vai ser só realmente o time titular mesmo. Mas isso a gente vai ver. E como eu disse, eu vou estar lá no Maracanã, em loco, cobertura especial do Saudações Tricolores. E também, só para não passar batido, a questão do Luiz Henrique. Não sei se vocês viram, ontem foi veiculado pelo jornal inglês The Sun, O Sol, né, tradução literal, que 4 times ingleses estão de olho nele, principalmente Arsenal e Manchester United. Então pode pintar uma oferta já agora no meio do ano, na principal janela europeia. Outros times são o Newcastle e o West Ham, mas principalmente ali o Arsenal e o Manchester United chamam mais atenção porque são times maiores. E o Fluminense, interessante, ainda continua com 15% do jogador. Então 15% mais ali algum mecanismo de solidariedade que sempre tem da FIFA. Ali pode chegar, enfim, a 17%, 18%, a gente não sabe exatamente o percentual que ainda pode chegar, 15% é certo. Então pode cair uma grana boa pro Fluminense já no meio do ano, porque, claro, essa oferta deve ser alta pro Real Betis acertar. Ele que tem 22 jogos e tem 3 gols e 5 assistências. Não são números tão altos assim, mas vem jogando muito bem o menino de 22 anos, o moleque de Xerém, Luiz Henrique, que foi para o Betis no ano passado. Bem, gente, sobre o jogo acho que é isso. Acho que é um Fluminense muito mudado para esse jogo, mas que tende, claro, a ganhar. É muito favorito. A volta do público no Maracanã, pouco mais de 17 mil ingressos, como eu disse, já foram vendidos. Isso notícia de ontem à noite, de acordo com o GE, de acordo com o jornalista Thiago do GE. Enfim, a média, né, do Fluminense no ano passado foi a maior média de público no Maracanã em 39 anos, desde 1984, quando o Fluminense foi bicampeão brasileiro, cerca de um pouco mais de 26 mil torcedores. O público de hoje deve ser um pouco abaixo dessa média. Eu espero ali um pouco mais de 20, talvez 22 mil torcedores, 23 mil, enfim. Mas, claro, é quase a estreia do Fluminense no Maracanã, mas com o time reserva, enfim, terça-noite, tem essas ponderações, mas a gente espera, claro, um bom público, principalmente ali com a Sul e com a Leste bem cheia, também por conta do plano de sócio-torcedor da Leste. Enfim, gente, as informações do Fluminense são essas, você sabe. Aqui, Saudações Tricolores, a informação é tricolor e a gente sempre vai buscar. Valeu e até a próxima.